Olá pessoal e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. Hoje, sistema autoimune e o que a terapia pode fazer por você e por uma melhor compreensão do assunto. Doenças autoimunes, elas têm em comum que o sistema imunológico começa a atacar o próprio corpo, entendendo que as nossas proteínas são agentes invasores. Esse é o grande desafio. Acontece de uma forma sistêmica, em várias partes do corpo, ou mais localizado, tipo a tireoide de Hashimoto, até a colite ulcerativa, que fica localizado. Mas pode se distribuir de uma forma sistêmica por várias regiões do corpo. Causas. Tem fatores genéticos. E tem fatores epigenéticos que vão muito além da genética e começam assim que a gente começa a nossa interação no mundo e o nosso aprendizado. A gente vai falar um pouco mais disso. Sintomas. Cada doença apresenta os seus sintomas. Artrite, com inflamação nas articulações, a esclerose, que atinge a cobertura dos nervos, a psoríase, com inflamação, espessamento da pele, e assim por diante. Cada doença vai seguindo um caminho. E tem um detalhe que é muito interessante. Todos nós vemos as coisas de alguma maneira. E isso começou lá no nosso passado, lá na nossa infância. Essa visão faz com que a gente reaja às coisas de uma determinada maneira, a pessoa do lado de outra, a pessoa do outro lado de outra. Esses são os fatores epigenéticos, os fatores que vão além da genética e englobam tudo. Como englobam tudo? Englobam a forma de sentir que a gente aprendeu, a forma de pensar que a gente aprendeu, a filosofia que a gente aprendeu, a espiritualidade que a gente aprendeu. Tudo isso junto da nossa forma de a gente reagir no mundo, conviver com as pessoas, receber as influências delas, né, do meio e das pessoas, a forma que a gente recebe o que elas estão dizendo, a forma com que a gente fala aquilo que a gente deseja. E, em geral, quando a gente está na frente de uma situação que a gente não compreende, a gente toma três atitudes. A gente se acomoda. A gente se revolta com aquilo. Ou a gente se vitimiza. E aí começam os nossos desafios. Sabe o que é mais interessante? Quando você recebe uma informação, uma ação, um ato que você não compreende, ou que você não aceita, a melhor forma de passar por esse desafio é compreender. Sim, é compreender. E para compreender, a gente precisa ampliar o nosso horizonte, ampliar a nossa visão, entender que existem outras possibilidades de ver o mundo, sentir o mundo, vivenciar o mundo. Se existem hoje no planeta 7 bilhões de pessoas, eu vou dizer para vocês, existem 7 bilhões de maneiras diferentes de ver as coisas. Quanto mais a gente permite se adaptar, compreender o outro, e indo além, respeitar a atitude que o outro tomou, melhor nós vamos se sentir. E quando a gente se sente bem, não é a mente que se sente bem. É o corpo que se sente bem, é o nosso coração. Também é a mente, nosso espírito se sente bem. E coisas que pareciam desafiadoras começam a melhorar. Existem coisas
que você talvez nesse momento não consiga achar a compreensão disso. Mas você pode deixar para trás. Esperar um momento. Como você colocasse numa caixinha de espera e quando você tivesse vontade, interesse, conhecimento, sabedoria, compaixão consigo mesmo e com o outro, para pensar sobre isso, você retira de lá e pensa. Isso também pode ser feito. Existem várias maneiras. Mas a maneira mais produtiva de você ir além é compreender, ampliando seus horizontes. Talvez através da leitura de uma filosofia, de uma leitura de uma espiritualidade, uma conversa com alguém dessa área. Você precisa, e quando eu digo precisa, é precisa mesmo, para superar esses desafios, estar preparado para compreender mais, aceitar e respeitar. E quando eu falo aceitar, é aquela aceitação profunda que gera uma calma, que gera um bem-estar. Não é dizer assim, não, tá, eu aceito. Não, não é isso. É não. Cara, cada pessoa tem seu espaço, tem sua forma de agir, e por mais que eu não concorde, que eu não ache interessante, esse é o momento daquela pessoa no caminho da evolução dela. E eu sei que isso é desafiador. Isso é desafiador para você, isso é desafiador para mim. Mas à medida que a gente vai caminhando, né, pela face da Terra, a gente pode ir aprendendo. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai tornando a nossa vida melhor e das pessoas no nosso entorno bem melhor. E eu sempre digo, não importa qual é a filosofia que você tenha, não importa qual é a espiritualidade que você tenha, aquilo que você tiver vai render ótimos frutos quando você começa a compreender sobre uma ótica que tenha a compaixão consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Dentro da terapia oriental, e essa semana até me perguntaram, né, sobre isso, sim, ela pode ajudar nas doenças imunes, porque, lembra bem, dentro da terapia oriental, dentro da acupuntura, nós não tratamos doença. Nós não tratamos doença, nós não tratamos doença. Nós tratamos aquele ser humano que está ali na frente com seus desafios. E cada ser humano começou aquele desafio de uma maneira, de uma forma, de um jeito. Tem um sentimento, uma reação e é acometido em determinadas áreas, um diferente dos outros. E o que a gente faz? Criar o melhor processo harmônico. Redução da dor, redução dos desconfortos, diminuição da inflamação. Retirar aquela ansiedade e equilibrar a energia dos órgãos. Quando a gente equilibra as energias dos órgãos, a gente consegue equilibrar os estados emocionais, pela ligação que os órgãos têm com os estados emocionais, com a pessoa que nós somos, porque tudo é conectado. A mente é conectada, né? O corpo é conectado, as emoções e o espírito. Quando a gente trabalha com acupuntura, existem ações que acontecem no local, analgésicas, anti-inflamatórias, né? De relaxamento de tecido, músculo, pele, nervos, ligamentos, e uma ação que é distal, que é aqui na mente, de liberação de substâncias que fazem a gente se sentir bem, endorfina, serotonina, modulação do nosso desconforto, da nossa dor, sim, ele ajuda a modular, trazer para níveis mais baixos ou simplesmente dissipar. Ajuda a retirar aquela memória que a gente muitas vezes tem da dor, porque a dor é tão constante que muitas vezes ela não tem, mas a gente tem a memória da dor e ela fica ativa. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente tem desafios, né, na saúde que se prolongam por muito tempo associados à dor, isso acontece. Isso acontece. Então, a terapia oriental, ela vai, com certeza, auxiliar vocês nesses desafios. Porque eu sempre lembro, né? Ela trata o desafio daquela pessoa, no entendimento do que está acontecendo
do que ela passou nesse resgate da sua própria vida, levando ela àquele caminho de transformação que ela quer fazer. Não somente que ela quer fazer e que ela pode fazer. Porque todos nós temos recursos internos muito bons e muito preciosos que a gente pode resgatar a qualquer momento. Tenha certeza disso. E fique bem. Seja feliz. E até nossos próximos encontros.